Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tudo ótimo? Bacana. Hoje vou fazer um vídeo mais técnico, né? Em questão de recursos de diagnósticos aí, tá? Eu descobri uma maneira agora que eu possa enviar vídeos com um tempo maior no WhatsApp. Então vou utilizar pela primeira vez esse recurso aí. Vamos ver se vai funcionar, né? Bom, vocês estão vendo aí dois osciloscópios, né? Antec 1008C e New Tecnoscópio. Bom, eu costumo dizer, tá? Isso é verdade, que o osciloscópio, todos eles têm o mesmo objetivo, né? Embora alguns tenham recursos diferentes um do outro, né? Um tem o que o outro não tem e assim por diante, e vice-versa. Vamos lá então. Hoje eu tive dois não, tive um monte de participantes nos grupos aí que me ligaram que eles encontraram a imagem regular utilizando o osciloscópio. Veja bem, o osciloscópio você vai encontrar uma irregularidade. E agora, bateu o martelo, que eu falo para o pessoal, como é que faz? Né? Eu vou dar só um exemplo aqui, ó. Se o reparador automotivo tivesse o conhecimento, né, de como as coisas funcionam, como testar realmente os componentes do veículo a fundo, com isso aqui, ele teria hoje encontrado defeito, tá? E não foi só um, viu? Um simples fio desse aqui travou o seu diagnóstico e o carro lá está. Por falta de recursos, né? Falta de conhecimento, principalmente. Isso aqui custa o quê? Sei lá, baratinho, entendeu? Mas sem ela e sem o conhecimento, o carro vai travar mesmo. Esse é um ponto que eu sempre falo. Você encontrou uma irregularidade com a imagem. Aonde está o defeito? É o componente mecânico? É o sensor atuador? É o chicote? Ou o módulo? Tá? Ou outros sistemas que não geram DTC, mas que pode afetar aquilo que está visível no osciloscópio. Ou pior ainda, isso daí pode acontecer tanto no sistema de direção eletrônica, como ABS, airbag, transmissão automática, e em toda a eletrônica embarcada, perfeito? Certo? Outra coisa também que o pessoal comete muitos erros é a questão da instrumentação. Uma simples agulha daquela que falta na oficina trava o diagnóstico. Por quê? Estão utilizando a agulha de costura, tá? Ou a agulha vai entrar folgada demais, ou ela vai entrar muito justa, nem entra, entendeu? Então você precisa ter recursos com equipamentos que tenham segurança, né? Para que você possa realizar um diagnóstico preciso. E não que você vai provocar outro defeito, atrapalhando mais ainda o seu diagnóstico. Outra coisa também, que eu falo pro pessoal, onde tem muitos erros aí que está gerando uma dor de cabeça tremenda, é o sistema de ignição. Bom, vocês estão vendo aqui, né? A pinça de secundário, bobinas cope ou régua, né? Ou então secundária de ignição dos veículos que utilizam cabo de vela, né? E hoje nós temos o que? Os veículos que utilizam o recurso da mistura estratificada. Tem bomba de combustível modulada, variada e assim por diante, né? E o pessoal vamos dizer assim, mais aprofundado um pouco com o osciloscópio, que consegue operar, ver imagens, eles conhecem o sistema de ignição, certo? Tempo de carregamento, disparo, tempo de queima, residual, tudo mais, né? Só que nos veículos antigos é aquele sistema. Nos veículos modernos não é mais aquela mesma imagem. E aquela imagem que está agora, no caso aí dos veículos atuais, inclusive populares, como eu já falei, ela pode levar a uma baita confusão, né? Porque o que está acontecendo muito o pessoal troca bobinas, pior ainda quando tira a original e coloca paralelo, né? Sem ter nenhuma conclusão, né? Assertiva, troca velas de lídio que não são baratas, limpeza de bico, fica com o carro do cliente lá o dia todo e pouco tempo a luz da injeção acende, né? Isso nós fizemos no teste, tá? Por que isso acontece, pessoal? Os veículos atuais, eles estão com uma tolerância muito menor do que os antigos. Tudo isso envolve as questões das leis ambientais, tá? Os sistemas automotivos aí vêm passando por mudanças, principalmente para atender às normas de poluição, né? E aí o que acaba acontecendo? Se eu utilizo só isso daqui nos veículos modernos, vai travar o diagnóstico, tá? E aí eu tô recebendo muita chamada mesmo. Poxa, Emerson, agora que o carro não apaga a sonda, e não estava assim antes, e agora tá, não sei porquê.
e já troquei isso, troquei, mas você trocou por quê? Trocou porque realmente estava ruim mesmo? Né? Ou você foi trocar na tentativa de acerto e erro? Né? Eu vou trocar bobinas para ver, porque você trocou as bobinas, tirou as originais, que poderiam estar em perfeito estado, né? Gastou dinheiro e agora o carro está com problema, né? Ou o defeito persiste, né? E agora? Então, para isso, no meu caso aqui, como eu utilizo outros recursos que eu faço para esses veículos, é justamente isso daqui, ó. Certo? Então aqui eu tenho uma assertividade muito mais conclusiva e uma leitura muito mais fácil, né? Então eu consigo avaliar, por exemplo, aqui o sistema de ignição a fundo nesses veículos que utilizam aí as misturas estratificadas, né? E injeção direta ou os veículos mais antigos também, né? Os veículos mais antigos, eles aceitam, por exemplo, que não esteja com aquela imagem de ignição tão perfeita, mas eles, em alguns casos, muitos casos, aceitam porque o seu range de trabalho, a lógica do módulo, a faixa, né, ele é mais tolerável do que os veículos atuais, que a faixa de range e tolerância é menor. Por isso que trava o diagnóstico quando você só utiliza isso aqui nos carros modernos. Está entendendo? É uma questão que vamos dizer assim, o que aquele carro aceita, entendeu? Então, um comportamento de um veículo antigo, por exemplo, a imagem pode estar não tão perfeita, mas para ele é aceitável. Não vai ter DTC, não vai ter direção acesa, né? E nos veículos modernos, isso não ocorre. Entenderam agora? Recentemente, um mecânico foi na nossa oficina dizer que por que eu comprei esses equipamentos. Por que eu gastei essa fortuna, né? E eu falei para ele, olha, eu não posso cometer erros, né? Mas eu que trabalho com isso, né? Eu tenho que ter competência no que eu trabalho. E eu fiz essa explicação para ele, né? Poucos dias depois, ele foi lá com um veículo, né? Um veículo moderno e tal. Não vou falar a marca por questões. E travou o diagnóstico dele por conta de utilizar os recursos aqui, né? Em vez de não ter isso daqui. Conclusão, teve que deixar o carro com a gente para fazer o diagnóstico. Então, assim, esse é um dos poucos pontos, né, que eu venho falando, que o reparador ele tem que estar acompanhando o que vem acontecendo no mercado, tá? Mesmo aqueles que trabalham com veículos mais antigos, uma hora esses novos vão chegar, né? E se você não tiver preparo, vai causar muitos erros, entendeu? Outra coisa também, aproveitando o embalo aí, vamos lá. Há mais ou menos aí um mês e meio, 2 meses. Eu não lembro com exatidão qual foi a data, mas nos apareceu um carro para mim, um cliente, né, fazer um diagnóstico. E nesse caso, o veículo ele tinha várias falhas, né? E o pessoal utiliza muito recurso no scanner de fazer testes da válvula canister. Mas aí, Emerson, como é que eu vou concluir o diagnóstico? Porque é um componente que ele é mecânico e eletrônico, né? Então, por exemplo, se o reparador tiver uma visualização mais aprofundada com o osciloscópio, ele consegue enxergar através da imagem que existe um excesso de combustível naquele carro ou entrada de ar falso. Nos veículos mais antigos, é mais bacana de ver. Nos mais novos, não é possível. Eu tenho que utilizar isso aqui, entendeu? Por causa que a imagem da mistura certificada não é padrão igual aos antigos. Bom, pessoal, eu espero que o vídeo aí tenha ajudado vocês, né, a compreender um pouco, né? Me dê um feedback, por favor, se vocês entenderam a lógica do vídeo, né? Aonde eu estou querendo chegar, né? E isso daí é muito importante que vocês tenham uma noção, perfeito? Pessoal, muito obrigado aí. Qualquer coisa é só chamar. Valeu!